Olá, minha convidada para esse movimento é Maria Iraides Madeira, a professora Iraides. Ela já está aposentada, mas sempre foi e permanece sendo uma grande batalhadora na educação e na área cultural também do município. Ela é formada em Letras e Pedagogia e pós-graduada em Orientação, Supervisão e Administração Escolar. Seja muito bem-vinda ao programa Obrigada. Movimento, a esse salão nobre, aqui do Paço Municipal, que você conhece tão bem, viu? Conheço, muito bonito. Me alegra muito poder bater esse papo com você, fazer essa entrevista. Parceira, obrigada. E nós vamos começar mesmo pela sua trajetória na educação, porque consta por colegas seus, por ex-alunos, e por quem acompanhou também o seu trabalho nas salas de aula, que você tinha uma metodologia assim, bem revolucionária na sua maneira de lidar com a educação e com seus alunos. Em algumas escolas que você esteve, por exemplo, a Escola Estadual Nossa Senhora da Badia, várias escolas municipais, até escola particular, como é que você classificaria, definiria esse jeito revolucionário de atuar na educação? Bom, Evacira, eu acredito que educação a gente tem que gostar. E eu gostei e gosto muito da educação. E gostei muito do que fiz. Não me arrependo de jeito nenhum, né? Embora tenha as coisas que todo mundo sabe, né? O professor não é bem remunerado, o professor não é valorizado, mas a educação sempre e a cultura sempre foram minhas paixões, né? Isso começou em casa com meu pai, que gostava de música, depois nas escolas, e começamos a fazer esse trabalho, um trabalho diferenciado, né? Porque a princípio eu pensava, poxa, a escola precisa mudar, tudo muda, tudo muda. E a escola tem que fazer alguma coisa diferente. Então nós começamos a fazer um trabalho simples na área de literatura e na área de educação artística, onde eu atuava também, tanto na literatura infanto-juvenil, quanto também na educação artística, junto com a Iná Laranjo e o Antônio Carlos Marques, que todo mundo conhece, que é um grande conhecedor de folclore. E aí eu aprendi muito também com eles, né, e com a vivência. E dentro dessa vivência, que isso é super importante, super bacana, o que você fez com eles que te marcou muito? Por exemplo, teve um trabalho de Folia de Reis, isso foi bastante marcante? Olha, foram vários trabalhos, acho que me marcaram. Um deles foi esse trabalho que nós fizemos com a Folia de Reis. E também não foi um trabalho feito só por mim, né? Foi feito por uma equipe, toda a equipe da escola até participou nessa época. Todos os alunos de quinta a oitava, eles trabalharam os temas das Folias de Reis, cada um trabalhando, um trabalhava a bandeira, outro trabalhava quem era o capitão, que fazia o capitão, o outro trabalhava o histórico da Folia de Reis, cada turma trabalhava. Depois montamos uma Folia de Reis mesmo com os alunos, onde eu era a capitã da folia, né? E passamos a cantar de sala em sala, na secretaria, mostrando para eles qual era a trajetória de uma Folia de Reis, quando ela sai de casa em casa, tal, né? E fizemos também uma culminância com as Folias de Reis do bairro. E foi uma coisa assim fantástica, porque os alunos respeitaram, fizeram silêncio, amaram o trabalho, né? E outros trabalhos nós fizemos também, de literatura, me lembro de sobre a ditadura militar na época, quando nós pegamos livros de literatura e fomos discutir com os alunos. E aí, cada professor de História trabalhou a ditadura, o professor de Educação Física trabalhou os movimentos na ditadura, como seriam os movimentos corporais numa ditadura corporal e os movimentos corporais fora, né, dessa ditadura. E aí nós fizemos também uma culminância com toda a sociedade na discussão se o tempo da ditadura era melhor ou pior, com os pais. Os pais foram participar na escola. Esse foi um trabalho mais pedagógico. E depois teve o trabalho artístico, em que a professora de Educação Física nos ajudou muito, que era a Regina e a Iná, né, as duas.
E nós fizemos um trabalho de uma música clássica, né? Onde o movimento evoluía de um movimento bem rígido, né? Até a liberdade, né? E esse também foi um dos trabalhos. Outros trabalhos que nós fizemos diferentes. Teve trabalho também com a MPB? Fizemos também um trabalho com a MPB onde nós partimos do que eles gostavam, porque a gente percebia que o aluno só recebia, ou na época não era a Xuxa, mas se fosse hoje seria, hoje ou ontem, seria uma Xuxa, né? Só aquilo que a televisão mostrava. Então nós partimos da música deles, que eles gostavam, que na época eu me lembro muito bem, era o Odair José, né? E alguns sertanejos. Então pegamos algumas músicas sertanejas, algumas músicas do Odair José, que falavam sobre a pátria, sobre a terra natal, e aí começamos a pegar todos os músicos, desde a velha guarda, com o Caymmi, que falava da Bahia, depois vinha Roberto Carlos falando da terra dele, e aí nós fomos partindo, Caymmi, Roberto Carlos, chegamos até Chico Buarque na época, né? Nós fomos chegando e fazendo os alunos cantarem, a pesquisar, ouvíamos no recreio, nos recreios a gente reproduzia as músicas todas, né? E chegamos até, por incrível que pareça, a apresentar para eles Elomar, né? Que era uma coisa difícil, mas que nós chegamos a apresentar. Inclusive, na época, foi formado um grupo com o Ricardo Ferreira, que é daqui de Uberaba, e hoje está em Belo Horizonte trabalhando com arte, com música, né? Trabalha com música. Então, onde nós pegávamos todas as músicas, desde o folclore, a sertanejo, o folclore, depois a MPB, e aí montamos um conjuntinho na escola, que era só ali dentro da escola mesmo, não tinha nenhuma outra finalidade de ficar apresentando ou fazendo espetáculos, não, era para a cultura mesmo deles, né? É interessante que você conta aí a valorização da preferência deles, né? Do que eles gostavam, e ali vocês foram presenteando com outros, e eles foram assimilando assim de uma maneira bem didática. Eu acredito que o papel da escola é exatamente esse, sabe? Nós não podemos só mostrar o que está na mídia, porque o que está na mídia ele tem muita facilidade de ver todos os dias. Nós temos que apresentar também as outras coisas boas de uma forma mais didática e mais prazerosa, né? Nós chegamos a montar, por exemplo, e inclusive fizemos esse trabalho também em várias escolas do município, em quase 30 escolas do município, né? Na gestão da DD, em que nós tínhamos a música no recreio. E essa música no recreio era o seguinte: cada dia ou cada semana, por exemplo, era um tipo de música. Então, vamos supor, o chorinho, onde nós fazíamos uma pesquisa com os alunos de onde veio o chorinho, quais eram os chorões no Brasil mais famosos, as músicas mais divulgadas na época do chorinho, e nós colocávamos aquilo na hora do recreio. E tinha um dia que era a música deles. E que eles também nos apresentavam quem eram aquelas pessoas que eles estavam colocando ali, que eu falava, não vale vocês só apresentar a música, tem que colocar na biblioteca. Então tinha uma exposição na biblioteca, saber quem tinha exposição no pátio, todo mundo estava ouvindo a música, mas estava ali vendo a história daquela música, né? E foi aí também que nós apresentamos e até levamos nas escolas o Dércio Marques, levamos o que nós Tainara, vamos falar sobre ele bastante. Levamos o Tainara e várias outras pessoas que nós tivemos a possibilidade de levar, né? Levamos no Gilberto Carvalho, levamos no Abadia, levamos em outras escolas. Isso foi quando, Iraídes? Olha, um ano assim certinho, eu não sei, mas foi mais ou menos 1978, 79, por aí. Foi essa época que o Dércio deu vários shows aqui em Uberaba também, né? Porque nessa ida de conhecer esse pessoal, eles também quiseram vir dar show aqui. E eu tinha uma dificuldade muito grande, porque eu nunca mexi com show.
Então eu combinei com eles o seguinte, falei, olha, nós vamos tentar ver o que nós podemos fazer aqui, vocês vêm pela bilheteria, porque eu não tenho dinheiro para pagar cachê para vocês, né? Então eles vinham, então dessa maneira veio o Elomar, veio o Saulo, veio o Paulinho Pedra Azul, o Dércio, o Chico Lobo, o Ivan Vilela, que é outro, o Roberto Correia, né? E alguns outros artistas que nós podemos trazer. Inclusive tivemos muito nessa parte de espetáculos para a comunidade, nós tivemos muito apoio, né? Inclusive a participação, não foi só apoio não, a participação do Centro Cultural da Medicina, que eu acho que infelizmente fechou, né? Não sei, eu não tenho visto mais falar do Centro Cultural de Medicina. Mas na época com o Luiz Carlos era muito ativo, muito ativo. O Iraídes, e nas bibliotecas também, né? Você fez um trabalho diferenciado dentro das bibliotecas escolares, que você implantou ali pesquisa, cultura, arte. Como é que você fez a fusão disso aí nesse caldeirão para dar um resultado positivo? Isso aí foi o resultado de um trabalho feito na escola Nossa Senhora da Badia. Porque eu comecei a perceber que os alunos, eles, como hoje acontece, né, nas escolas, eu acho que isso é uma falha das escolas. Os alunos faziam pesquisa e copiavam as partes dos livros e tal, e entregavam para os professores. Então me entregava aquelas cópias mal feitas. Eu falei, gente, está tudo errado, tem que ensinar a fazer pesquisa. Então montamos um projeto para ensinar a fazer pesquisa, onde todos os professores da escola DD assumiu esse projeto. Fizemos uma semana um assunto de ciências. Desculpa, a DD ela era a secretária de Educação? Diretora. Era a diretora. Nessa época ela era diretora do Colégio Abadia. Tá. Então ela assumiu esse projeto, que nós montamos um projeto, não só eu, os professores de português, montamos um projeto, e eu montei uma apostila de como pesquisar. Né? Então, primeiro fizemos isso com os professores. Eu passei primeiro para os professores. Quais seriam os passos de uma pesquisa, a importância do roteiro de pesquisa para o aluno. Na sua condição de orientadora, de supervisora? Não, na minha condição de professora de português da escola. Eu fiz isso na condição de professora de português, que eu era professora de português, literatura infantil e juvenil e educação artística nessa escola. Então nós fizemos um projeto em que todos os professores naquela semana pegaram aquele assunto e ensinaram a fazer uma pesquisa, mostrando que pesquisa não era cópia, que tinha que seguir o roteiro da pesquisa. Então a importância do professor era o roteiro da pesquisa, era ele dar um roteiro, porque o roteiro vai me direcionar a minha pesquisa, eu não vou poder copiar qualquer coisa e entregar. Agora, se eu não tenho um roteiro, qualquer coisa que o aluno me entregue, ele está certo e ele merece nota, porque eu não tenho um roteiro na mão. Então, ele não foi direcionado para uma pesquisa. Uma pesquisa tem seus passos, tem seus objetivos específicos. E aí nós começamos a fazer esse trabalho e, ao mesmo tempo, eu comecei a ver o problema da literatura também, que não poderia ser uma coisa imposta. Imposta. Dava opção para o aluno? Aí eu comecei a formar umas caixinhas de livros, formei várias caixas de livros, pedi, comprei, demos um jeito. E levava para a sala de aula e falei, olha, agora, e falei com a Dedê, falei, olha, Dedê, eu quero aqui um aval seu, eu sei que literatura tem nota, mas eu não quero dar nota em literatura. Não quero. Por que você chegou a essa conclusão de não dar nota na literatura? Porque a nota é uma obrigação, e eu acho que a literatura, ao ler, tem que ser um prazer. À medida que você propicia o prazer da leitura para o aluno, mostra isso para ele, como é bom ler, como é bom a gente aprender e a conhecer e a viajar dentro do livro, a criar em cima daquilo que a gente leu. Eu acho que isso não pode ser imposto, isso não pode ser medido, porque cada um tem o seu tempo de criação, tem a sua limitação.
Tem a questão da subjetividade, né? Então. Mas como você vai todo mundo gostar de ler? É possível? É possível. É possível, porque eu fazia dentro da sala de aula algumas técnicas, eu sei que o tempo aqui é muito pouco, mas eu montava as estratégias, eu contava a história para eles, né? Eu me lembro de um livrinho que chamava, que é o Vampirinho, né? Que um vampirinho era o vampiro bom. Ele tinha horror de sangue, mas adorava o leite. Então, aquele livro foi o ponto de partida, sabe? Aí contava a história para o aluno, depois incentivava os alunos a pegarem um livro, montar um grupo para contar uma história e tudo. Aquilo ali nós fazíamos aula de literatura no pátio, fazíamos teatro, fazíamos jograis com os textos da literatura. E eu acho que isso já era muito mais do que você falar assim, esse merece 5, esse merece 6, esse merece 7. O que isso significa? Nada. E ainda vinha aí associado do que você está falando, a contação da história, né? A contação da história e o teatro. Porque aí evoluiu muito o teatro na escola com isso também. O Antônio Carlos ajudou demais nessa parte. Então nós tínhamos uma equipe que trabalhava, sabe? E isso era importante também. E eu sei que quando eu te falo que é possível, eu só vou te dar um exemplo rápido. Um aluno, ele chegou comigo, eu fui professora dele na 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. Na 5ª, ele falava para mim, eu não gosto de ler, não vou ler. Eu falava, bom, então você não pode atrapalhar o colega, mas se você gostar de um livro de ciências, de história, você pode ir lá buscar para você. Pode ler, porque para mim o importante era ele ler. A literatura para mim não era específica só o livro de ficção, né? Então, quando foi assim, um dia, porque nós inventamos uma técnica que eu chegava e falava, olha, eu vou contar um pedacinho do livro que eu estou lendo para vocês. E eu contava, mas quando chegava naquela parte mais assim, eu falava, agora, se vocês quiserem saber, vocês vão ter que ler o livro. E esse dia ele interessou. Queria ver o final. Aí eu percebi o estilo que ele gostava e comecei a selecionar alguns livros para ele. Na 8ª série, Vacira, esse aluno recebeu um prêmio por ser o aluno que mais tinha lido na escola. Esse aluno que passou a 5ª série inteirinha me castigando, não lia. Que não lia, que não gostava. Mas depois ele, aí despertou. E nós tivemos alunos que liam mais que nós, muito mais do que os professores. Iraídes, eu quero te perguntar, dentro desse aspecto aí da leitura, hoje também tem um acesso muito grande a fazer uma leitura pela internet, né? Pelas facilidades tecnológicas que nós temos. Sim. E o que você pensa sobre isso? Qual que é a sua opinião em trocar um livro que você folheia, que muita gente gosta? Eu, por exemplo, gosto de folhear o livro, sentir a textura, sentir o cheiro do livro, e fazer essa leitura pela internet, que muitas vezes é uma síntese, ou às vezes é um livro inteiro também. É diferente nesse gosto para leitura? Vacira, eu acho que diferente para mim é. Agora é preciso saber se é para o jovem. Aí é que tá, porque a gente precisa também, a escola precisa de evoluir nesse campo da informática. A escola está atrasada séculos, né? Porque o aluno hoje ele tem informação. Ele tem informação no celular, ele tem informação, né? Igual. Agora, o livro, eu acho que o livro não vai morrer. Eu não sei, eu acho que não. O livro é muito importante, é o que você falou. O livro tem seu cheiro, você tem que estar pegando nele. Você lê, depois você volta a reler. Já a internet, eu acho, bom, para mim, eu acho mais enfadonho a leitura da internet. Mas ela é importante? Ela é importante. Eu muitas vezes recorro à internet para achar um livro antigo, que eu não acho nas livrarias, nas bibliotecas. Você vai procurar o livro. Às vezes até por questão econômica mesmo, que a pessoa quer ler, mas hoje o livro também não está barato, né? Então, eu acho que a internet, eu acho que tem que associar as duas.
Eu acho que o papel da escola é associar as duas coisas. Eu estive recentemente no Fórum das Letras, lá em Ouro Preto, e tinha alguns escritores comentando que nós temos muitos escritores, né, mineiros, brasileiros, muitos escritores bons e conhecidos, e que nós temos também muitos bons desconhecidos. Então eles faziam justamente um apelo nisso aí, como que esses escritores podem ficar conhecidos dentro do universo acadêmico, dentro do mercado de negócios das editoras. O que fazer? Você tem uma opinião sobre isso? Olha, eu não tenho uma opinião muito bem formada sobre isso não, porque aí já vai uma questão mais de marketing, né? Como fazer o marketing, mas eu acho que enquanto as editoras, porque antes, Vacir, houve uma época em que as editoras iam às escolas, traziam os escritores para as escolas, e hoje isso acabou, eles não fazem isso mais. Parece que as editoras, eu não sei se é por questões econômicas, querem economizar, não querem pagar, né? Hoje, infelizmente, o que está ditando, inclusive na educação, é o lucro, né? Quer dizer, vamos diminuir as coisas na educação para diminuir a despesa. Quer dizer, para mim, hoje, o maior problema é considerar a educação como despesa e não como investimento. É o que nós estamos vendo em São Paulo com o Alckmin, infelizmente, né? Não só em São Paulo, mas em Goiás e no Pará, né? Onde eles estão diminuindo o número de escolas e enchendo as salas nas outras escolas. Isso com o intuito de lucrar um pouquinho mais na educação. Então, eu acho que se as editoras fizessem essa volta às escolas, o trabalho da editora não é só nas livrarias. Ela deveria fazer um trabalho nas escolas. Em conversa com as secretarias regionais de ensino, com as secretarias municipais de ensino, eu acho que isso seria interessante. Algumas até fazem. Mas já diminuiu bastante, né? Já diminuiu muito. Essa é uma estratégia interessante mesmo. Você leva para o coloca. Que ir. É como diz o Milton Nascimento, tem que ir onde o povo está. Não adianta. Se não for. E entrando na música, em conversa que nós já tivemos anteriormente, você me falou que às vezes na sua casa algumas comemorações tinha até 2, 3 dias de cantoria sem interrupção. Graças Era a Deus. tudo muito musicado, né? Então esse seu gosto, você já citou aí, pelo seu pai, mas me parece que a família inteira também ficava ali em volta da música e da arte. Minha família é uma família que gosta de música. Eu tinha um irmão que cantava muito bem, assim, cantava dentro de casa, mas tinha uma voz belíssima e muito afinada. Meu pai, minha mãe, pessoas muito afinadas e gostavam muito de música, né? Então, nos aniversários, porque na minha casa a gente não se reunia no Natal, não era no Natal, era no aniversário da minha mãe. Era em setembro. E ali começava sexta e ia até domingo, né? E nós tínhamos aí vários amigos, inclusive aqui de Uberaba, vários já participaram na minha casa, o Mário, o Sérgio Ramos, o Tainara, o Dércio, o Pernambuco do Pandeiro, né? Eles iam para lá e também tinha as duplas sertanejas, então tinha música para todos. Era bem eclético. Bem eclético. E era uma coisa assim mesmo, mais de farra da gente, de brincadeira, para comemorar com alegria e tal. Mas começa aí, mas começa também na procura que a gente vai fazendo, né, na vida. Você vai conhecendo um, vai conhecendo o outro. Aqui em Uberaba tem uma pessoa que eu acho muito importante para mim, que é o Vadico. O Vadico, ele tinha uma casa de música, não sei se alguém aqui conhece. O Vadico conhece muita música, assim, de uma época até uma determinada época, o Vadico conhece tudo, entende? Então ele me deu muita dica, com ele eu vinha a conhecer, por exemplo, artistas que eu acho que Liberta Lamarque, que são mais antigos, Carlos Gardel. E aí, se falar isso hoje para a juventude, eles falam, quem que é, né? Mas
me mostrando a importância de conhecer o antes, né? E eu comecei a fazer isso também com a música espanhola, com a música argentina, com a música brasileira, a buscar os mais antigos, e daí eu fui, né, partindo para conhecer um pouco mais de música. Não que eu conheça música, entendeu? Eu partia do meu gosto, mas isso foi me enriquecendo um pouco, e através disso eu também pude ajudar muita gente, muito jovem, né? Muitas pessoas, até músicos mesmo, né? A gente passa material para alguns músicos, né? Isso era um jeito de viver assim, familiar. Era, então, era. Porque meu pai tocava um pouquinho de violão, minha tia tocou bandolim, então é uma coisa que vem. E que ganhou, né? Ganhou assim, a praça, a rua, ganhou o coletivo. Você esteve, por exemplo, com a sua irmã Marise, né? Trabalhando em vários eventos culturais, sendo protagonista desses eventos. Inclusive no Circo do Povo, né? Nós levamos para dentro do Circo do Povo, junto com o Antônio Carlos, artistas como o Saulo Laranjeira, o Dércio Marques, eles atuaram no Circo do Povo. O Gilberto, que é outra pessoa também fantástica aqui em Uberaba com relação à cultura, para mim é o pai da cultura hoje. Gilberto Rezende. O Gilberto Rezende. O Gilberto tem todo esse material no YouTube, né? Quer dizer, ele tem uma história dessas coisas que aconteceram em Uberaba, tanto na parte dele, porque o Gilberto também tem toda uma vivência de uma outra fase da música, de um outro tipo de música, né? Então ele juntou isso tudo, quer dizer, o Gilberto vai desde a Folia de Reis, Catira, dupla sertaneja. Ele vai do é uma pessoa bastante eclética e bastante importante Uberaba, eu acho. Bastante importante. Né? Aí você falou, esse material está com o Gilberto Rezende, então todo esse trabalho, essa coletânea, você repassou para o... o que eu tinha, Vacília, porque o que eu tinha, assim, não era muita coisa, porque na época a gente, professor, você sabe que não tem esse material todo, assim, a parafernália toda para poder fazer uma coisa bem feita, mas nós gravávamos e tal, né? O Roberto Corrêa veio e gravou muita coisa, passou também para a gente, nós saímos com ele aí gravando congadas e folias, né? Então, todo o material que eu tinha, assim, que não é muita coisa, que eu acredito que o Gilberto tem o triplo, mas juntamos lá para o Gilberto está divulgando, ele divulga esse trabalho, ele está fazendo um trabalho fantástico. Ele tem o site que é da difusão da cultura, né? E mais também, tem o YouTube. Muita gente no Brasil inteiro, já através de Facebook, através dessas redes sociais, me perguntam, né? E eu falo, olha, pode entrar, tal, assim, entra em contato com o Gilberto, tanto que esse Dandô, o projeto que veio aqui em Uberaba, a Cátia entrou em contato com o Gilberto. Então, nós vamos falar do projeto Dandô. Eu já falei aqui várias vezes, já com outros entrevistados também que participaram, né? Por exemplo, o Cacá Sampaio, o Tainara, aqui no programa. E você também, participante. O projeto Dandô, Circuito Dércio Marques, que você se referiu a ele aqui várias vezes, como cantor e como amigo seu. Então, agora eu quero que você fale do Dércio Marques, assim, o amigo, a pessoa, para que a gente possa conhecer um pouco mais do Dércio. O Dércio, ele nasceu em Uberaba, todo mundo já sabe disso, né? Ele gostava de brincar falando que nasceu em Uberlândia, só para... Provocar? Para provocar, mas ele nasceu em Uberaba e a Dorotinha em Araguari. E eles moraram na minha rua, onde eu morava, na antiga Rua Cambuquira, hoje chama Coronel Joaquim de Oliveira Prata. Ele morava algumas casas para cima da minha. Então, o Dércio, a gente, desde pequeno, desde a infância, a gente brincava na rua, junto, saía para buscar serralha, sabe? Sabe o que é serralha? Buscava serralha para fazer aquele fogão, para fazer sabão. Então, nessa época ainda eu já conheci o Dércio, nessa época, né? Depois, o Dércio, eles mudaram, porque o Dércio é filho de eu acho que é uruguaio, o pai dele, né? E eles mudaram, o Dércio foi até para o Uruguai uns tempos, depois andou o Brasil inteiro.
E ele retorna a Uberaba, uns anos depois, lá na Uniub, nós fomos ver. E aí nós estreitamos muito mais a amizade, que aí passou a ser a minha amizade não só com aquele Dércio que eu conhecia, mas com o Dércio já músico, já compositor. Então ele ficava na minha casa, quando ele vinha a Uberaba, ele ficava na minha casa, ele, Doroti. E a gente, assim, o Dércio era uma pessoa incrível, uma pessoa que sempre pensou em mostrar todos os músicos do Brasil, que ele achava, né? Ele achava que todo mundo devia se unir e ia haver um trabalho em que todos os artistas fossem em todos os lugares, mas todos, não só ele, não só o Paulinho Pedrazul, não só o Elomar, porque quem lançou o Elomar foi o Dércio, né? Então, ele achava que precisava haver um trabalho que reunisse os músicos e que esses músicos fossem daqui para ali e tal, e levassem a música brasileira que não é conhecida na mídia. Porque o Dércio nunca se rendeu à mídia. Nunca. Né? Aí ele criou o circuito, Dandô? Não, ele não chegou a criar. Ele faleceu antes Ele disso, fazia né? essa união entre os artistas e tal, ia num lugar, ia no outro. O Dércio era um cidadão do mundo, né? Ele não parava. Ele não chegou a fazer. Aí depois veio a ideia da Kátia, a Kátia Teixeira, que era muito amiga dele também, teve essa ideia e ela entrou Kátia de São Paulo, né? E ela entrou em contato comigo e falou, Iraíde, tem jeito a gente fazer o projeto aí, eu estou com um projeto aqui, o Dandô, vou te mandar o projeto para você conhecer. Aí eu li o projeto dela, falei, olha, é o projeto que o Dércio queria fazer. Ela falou, então, inclusive vai chamar Dércio por isso, né? E aí eu disse, olha, Kátia, atualmente eu não tenho condição de trazer o Dandô, que eu não, mas tem uma pessoa aqui que vai poder te ajudar, que é o Gilberto Rezende. E aí eu entrei em contato com o Gilberto Rezende, nós pedimos a ela que ela incluísse pelo menos 2 ou 3 músicos de Uberaba, né? No projeto, porque se ele vinha para cá, não tinha sentido a gente trazer um projeto para cá e não apresentar os músicos uberabenses. Que são chamados de anfitriões. Ela incluiu o Marcelo Tainaro, o Sérgio e o Cacá, né? Os 3 foram incluídos no projeto. E esse projeto começou e ganhou um prêmio nacional, né? O Dandô ganhou em primeiro lugar no Brasil. E a partir daí a Kátia não para mais, né? A Kátia com o Dandô, atualmente ela está fazendo um trabalho inclusive com a América Latina já. Já entrou para a América Latina? Já tá começando. Começando. Tem muitos chamados, né? Tem muitos chamados e ela vai também, né? Através de outro músico, e ela vai movimentando. É uma pessoa incrível também a Kátia. Nós estamos quase terminando, né, aqui o programa, mas eu ainda quero te perguntar, você, vanguarda na literatura, tem alguns da sua preferência? Tem alguns que você fala, uns 2 ou 3, que fala, não, esse me representa, me sinto representada pela qualidade deles? Olha, é difícil, né? É difícil, é como você falar quais são as melhores músicas, é difícil, mas eu vou dizer assim, preferência pessoal, né? Não que seja o melhor ou o pior e tal. Para mim, Guimarães Rosa é para mim um dos grandes escritores que eu acho que a sensibilidade de Guimarães Rosa, a simplicidade dele, né? E entre eles também eu gosto muito, entre os outros, eu gosto muito de Altran Dourado, Mário Quintana. Mário Quintana, um poeta fantástico, mas tem muitos outros, Vacina, não tem nem jeito de falar, porque Carlos Drummond, né? Mas já está aí boas citações, né? Tem muitos outros, mas eu acho que é difícil. Tiago de Mello, eu ia falar isso, porque eu conheci Tiago de Mello, que você é que me mostrou quem é o Tiago de Mello, né? É fantástico, fantástico. O amazonense. Bom, você está aposentada, e como é que é conviver com esse território?
território novo, porque com tanto dinamismo, com tantas ideias, com tantos afazeres e dedicações, como é que você trabalha, lida, como é que está aposentada? Olha, não é fácil não, porque às vezes a gente sente falta dessa movimentação toda, mas eu costumo participar, né? E pretendo até fazer alguma coisa assim, sabe, Vacira? De fazer algumas conversas em escolas, mas não como uma coisa assim remunerada, nem como uma coisa... Eu pretendo fazer isso mais assim, livre, sabe? Eu ainda pretendo fazer. Mas tem uma outra parte que eu acho que para mim foi importante. A aposentadoria me deu um privilégio de ler mais e de ouvir mais músicas, né? Porque às vezes meu tempo era pouco para isso. Então, após a minha aposentadoria, eu já cresci bastante nessa área de música e de leitura, porque eu acho que a gente tem mais tempo, começa a procurar mais e procurar os amigos, né? E essas redes sociais também me possibilitaram encontrar amigos que são pessoas fantásticas na área de literatura, na área de leitura, de sociologia, e aí a gente vai trocando. E eu acho que a gente não para não consegue parar, né? Mas é outra dimensão. Eu acho que a minha dimensão de trabalhar na escola, de trabalhar essa passou. Uhum. Eu acho que foi tem um ciclo que encerrou. Eu acho que tem que chamar os mais novos, tem que mostrar para os mais novos a importância deles, né? Porque, inclusive, nessa parte de informática e hoje, eu acho que esses mais jovens vão começar a repensar essa educação. E tem que repensar, e é rápido. Bom, infelizmente, né, o tempo esgotou, nós terminamos. Eu conversei, entrevistei a professora Iraides Madeira e te agradeço muito por você estar aqui, contar essa riqueza da sua história e já deixar também, né, algumas dicas, várias dicas para quem está atuando na educação e para quem também quer gostar de ler, né? Eu achei bacana que é possível gostar de ler, despertar isso. E sobre a arte, sobre a cultura, muito obrigada, viu? Obrigada a você, Vacira, porque eu admiro muito o seu trabalho também, você sabe disso, né? Não precisa dizer. E obrigado aí a companhia dos colegas aqui. Dos colegas aqui da Câmara. E eu espero que o brasileiro, o uberabense, né, goste de ler, que eu acho que a leitura e a música, elas são a salvação das pessoas. Bom, a gente fica por aqui então. Muito obrigada por sua companhia e até breve.